Olá pessoal, boa noite, shalom, shalom para todos vocês. Pessoal, é o seguinte, trazendo hoje mais uma aula aqui no canal e com o tema a sequência da aula passada, o mesmo tema, mostrar para vocês a diferença do verdadeiro Mashiach para o personagem Yeshua ou Jesus, como é conhecido no meio cristão. Sabemos que os ensinamentos da Torá, ensinamentos dos profetas, que são baseados nos ensinamentos da Torá, são ensinamentos sagrados. E esses ensinamentos, eles são comparados, com o paganismo, vamos dizer assim, com o cristianismo, água e óleo. Se coloca óleo dentro da água, o óleo sobe, o óleo não se mistura com a água, o óleo sempre fica separado da água. Então assim os ensinamentos da Torá, eles se diferenciam, ele está separado, ele nunca se mistura com ensinamentos idólatras, ensinamentos pagãos ou idólatras, não se mistura. E trazendo para vocês esses esclarecimentos com base tanto na Torá como nos ensinamentos dos profetas, mostrando para vocês claramente essa grande diferença que há entre o verdadeiro Mashiach e o personagem Yeshua, tá? Vamos lá. Na última aula que eu trouxe aqui no canal, tá? Eu trouxe um texto de Jeremias, do profeta Jeremias e Miarco, no capítulo 23, versículo 5, onde fala um dos papéis fundamentais de Mashiach, porque aqui fala do rebento, que sairá do tronco de Jessé. Vou ler o texto, depois comentamos sobre isso. Então o texto fala o seguinte, capítulo 23, Ermiarro, profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, quando escolherei dentre os rebentos de Davi um justo que os governará como rei, que prosperará e saberá praticar justiça e retidão na terra. Em seus dias, Judá será redimida e Israel viverá em segurança, e o nome pelo qual será chamado significará: o Eterno é nossa justiça. Então a gente vê que esse rebento que sairá de Davi, então isto é uma referência a Mashiach, que nos seus dias vai redimir todo Israel. Israel vai viver em segurança, vai levar todo Israel para a sua terra, onde vai praticar justiça, onde vai praticar a retidão na terra, onde vai transmitir os ensinamentos da unicidade divina para todos os povos, onde todos os povos vão compreender, vão entender a unicidade divina e vão aderir à fé no único e verdadeiro Deus, abandonando toda a idolatria, todo o paganismo, Então este é o papel fundamental de Mashiach. Esse é um dos papéis fundamentais de Mashiach. Nos seus dias, Judá será redimida e Israel viverá em segurança. Então a gente vê que esse papel do Mashiach é muito importante, e é importante a gente saber quem é esse Mashiach, ou como distinguir o verdadeiro Mashiach do personagem Yeshua, que para os cristãos é o Mashiach,
mas segundo os profetas, não, Jesus não é o Mashiach, né? Então, como nós entender dentro dos ensinamentos dos profetas? Como nós fazer essa diferença? Então, é justamente isso que estou explicando, mostrando aqui um dos papéis fundamentais de Mashiach. É redimir Israel, juntar a casa de Judá e a casa de Israel, né, que hoje ainda estão separadas. As 10 tribos ainda estão indo para o norte, estão perdidas, ainda não foi juntada. Um dos papéis do Mashiach é fazer isto. Então, juntar as duas casas de Israel, praticar justiça social, ensinar retidão na terra. Quando fala terra, está se referindo a todas as nações, a todas as pessoas, entenderam? Então, esse é o papel do Mashiach. Esse é o papel do Mashiach. Então, continuando, a gente vê outro texto muito interessante, está lá no profeta Yeshayahu, que é o profeta Isaías, tá? O profeta Isaías. Vamos ver lá, capítulo 11 de Isaías, versículo 9. Quero ler aqui, abre sua Bíblia lá, né? Abre sua Bíblia aí, o melhor, e vamos acompanhar o texto. Capítulo 11, versículo 9. Não causarão dano e nada destruirão em meu santo monte, porque a terra estará repleta do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. E o descendente de Jessé, né, será como um estandarte para todos os povos. A ele acorrerão todas as nações, e será glorioso o lugar de sua moradia. Será então que o Eterno, pela segunda vez, estenderá sua mão para recuperar os remanescentes de seu povo, que tiverem ficado na Síria, no Egito, em Patro, em Cush, Elã, em Shiná, em Hamat e nas ilhas do mar. Erguerá um estandarte para as nações, congregará os dispersos de Israel e ajuntará aqueles de Judá que estiverem espalhados pelos 4 cantos da terra. Então a gente vê o papel do Mashiach, mais uma vez, dentro do ensinamento do profeta Isaías, né, o profeta Yeshayahu. Nos seus dias, o conhecimento da unicidade divina vai cobrir toda a terra, vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Então, todas as pessoas vão conhecer o Eterno, os mais ignorantes, né, os menos entendidos, as pessoas que têm menos compreensão, vai chegar a essa compreensão da unicidade divina. Você está entendendo? As nações, todas as nações vão conhecer Deus. Hoje, infelizmente, nem todas as nações conhecem Deus, nem todas as pessoas conhecem Deus. Como assim não conhece Deus? Não conhece o único Deus. Conhece um Deus composto de 3. Quanto que o verdadeiro Deus não é composto de 3. Ele é um e único. Vocês estão entendendo? Ele é um e único. Nós vemos um texto que também eu trouxe esse texto na aula passada, mas eu vou repetir novamente esse texto. Gente, só para entender, né, abrindo aqui só para entender, essa grande diferença entre Mashiach e o personagem Yeshua, ou Jesus. Está escrito no livro, lá no livro cristão, né? Porque não é Bíblia, tá? O Novo Testamento não é Bíblia, pessoal. É um livro cristão feito para os cristãos e pelos cristãos, né? para o cristianismo em geral. Então não é Bíblia Sagrada, tá? Então eu quero trazer aqui um texto
que no do primeiro livro, né, que é o livro de Mateus, o que ele falou no seu ensinamento? Jesus, no caso. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Nós vimos nas leituras anteriores dos profetas que o papel do Mashiach é trazer paz, trazer segurança, levar o conhecimento de Deus, do verdadeiro Deus, do único Deus, para todos os povos, onde todos os povos vão conhecer Deus. Já Yeshua, ou Jesus, já fala ao contrário, né? Não pense que vim trazer paz para a terra. Não vim. Como pode ser o Mashiach? Como que ele pode ser o Mashiach? Fiquem atentos, tá? Abre a mente para vocês compreenderem. Então, como que pode ser o Mashiach? Agora eu quero trazer um texto da Torá, tá? Um texto da Torá muito importante. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20. Vou ler a partir do versículo 18 para vocês compreenderem melhor, tá bom? Profeta farei surgir no meio de seus irmãos como tu és, e porei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E qualquer homem que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu lhe cobrarei. Mas o profeta propositadamente falar alguma coisa em meu nome que eu não lhe ordenei falar, ou falar em nome de outros deuses, este profeta morrerá. Primeiramente, esse profeta tinha que ser como Moisés. Essa foi isso é o que a Torá fala, né? Que esse profeta que levantaria, que Deus ia levantar, ou levantaria em cada geração, né? Em cada geração, Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. Está aqui escrito no livro, aliás, no capítulo 18, versículo 15. Profeta do meio de ti, dentre os teus irmãos, como sou eu, o Eterno, te fará surgir em todas as gerações. Então, em cada geração de Israel, dos filhos de Israel, Deus levanta um justo com a semelhança de Moisés, as características de Moisés, um homem muito grande, muito elevado, assim como Moisés. Então ele tem que ser nessa semelhança, né? Ensinar a Torá, ensinar a justiça, ensinar paz, ensinar segurança, ensinar as leis sagradas. Então ele tem que ter esse perfil, tem que ter esse perfil de Moisés. Então, em cada geração, é uma diferença quando você lê nessa Bíblia João Ferreira de Almeida, que é essa Bíblia cristã, né? Você não vai ver essa palavra em toda geração. Eles omitiram, acredito que propositadamente, né? Omitiram essa frase para poder jogar isto lá para personagem Yeshua, Jesus, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Que está bem claro na Torá que em cada geração Deus levanta um justo com a capacidade, com o nível de Moisés, de Moshe Rabbeinu, né? Então a gente vê, daí quando a gente vai lá para o livro de João, né? Livro de João, lá para o livro cristão, né? Os livros cristãos lá, que é o Novo Testamento, né? Que é como é conhecido. Então a gente vai ver o que? Capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado,
Mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ok? Continuando, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não tem vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso, gente, é uma afronta muito grande, né, ao Criador do universo. Uma blasfêmia até, né, de uma imensidão muito grande. Por quê? Porque nós vemos na Torá, e em outras aulas aqui no canal, você pode ver aí no canal, né? Pode ver aqui nas aulas anteriores, se não me engano, uma aula onde fala quem é o Salvador da humanidade. Eu estou explicando detalhes sobre essa questão, né? Que o Eterno é o único Salvador da humanidade, que Deus é o único Salvador, que Ele não cede sua glória para ninguém e que não existe outro Salvador além de Deus. Agora vem um ser humano, né, um homem, e diz que se não acreditar nele, não tem salvação. Vocês estão entendendo? Ou seja, o que a Torá fala? Se alguém vir falar em seu próprio nome algo que Deus não ordenou, esse profeta será morto, essa pessoa deve morrer, deve ser apedrejado, deve ser morto. Não tenham dó dele. Vocês estão entendendo? A grande contradição aí, muito grande, porque quando nós lemos na Torá e lemos nos profetas, os profetas do povo de Israel, né, nos livros dos profetas, nós vamos ver que a salvação, que para ser salvo, né, vamos dizer assim, trazendo esse termo mais genérico, mais claro, né? Então, um dos pontos é acreditar na unicidade divina. Isso não tem para onde correr, né? Um único Deus, indivisível, um único Deus que não nasceu, um único Deus que nunca morreu, um único Deus, o Eterno que criou os céus e a terra. É o único Salvador. Você vai encontrar apenas isso nas Escrituras Sagradas, né? Nas Escrituras Sagradas. Repito novamente que não é o caso do Novo Testamento, né? O Taná, que é os 24 livros, né, que é o Taná, a Torá e os profetas, os Salmos, você não vai encontrar outro Salvador a não ser Deus. Agora veio um livro, veio o cristianismo e colocou outra pessoa como sendo Deus. Se não acreditar nele, está condenado. E aí nós vemos que grandes pessoas do passado, grandes justos, se a gente vê lá na Torá, em outros livros das Escrituras, pessoas grandes, pessoas muito justas, pessoas que estavam seguros, né, da vida eterna, do mundo vindouro, e que não conheceram Yeshua, não acreditaram nele, nunca nem imaginaram uma coisa dessa, entendeu? E estão salvos, e não precisaram acreditar nele, não precisaram crer nele, confessar ele, de forma alguma. Vocês estão entendendo? Então a gente vê que é uma contradição muito grande, é uma afronta contra Deus isso, uma afronta contra Deus. Continuando, nós vamos ver mais na frente, no mesmo, continuando aqui no capítulo 6 agora do livro de João, né? Livro de João, versículo 47, capítulo 6, 47.
Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Né? Eu sou o pão da vida. Continuando, versículo 53. E Yeshua, ou Jesus, disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então a gente vê aqui uma outra coisa assim é muito estranho isso, né? É uma coisa assim muito bárbaro, muito cruel, muito, sei lá, uma coisa assim que é muito estranho, né? Muito estranho. Comer carne de alguém, beber sangue de alguém. Ah, mas isso é simbolicamente. Não, mesmo se for simbolicamente, né? Mas ele deixou bem claro, tem que comer a carne dele e beber o sangue dele. Isso caracteriza em quê? Isso caracteriza comer carne de gente, beber sangue de gente, caracteriza em quê? Canibalismo. Não é isso? Canibalismo. Então, é fazer o canibalismo espiritual. Isso é chamado de canibalismo espiritual, pessoal. Abre os olhos, abre a mente e veja isto como é estranho. Nem o profeta ensinou isto. Você não vai achar isso na Torá, não vai achar isso nos profetas. Veja como é estranho. Esta prática é uma prática de canibalismo. A gente vê isso muito, né? Em algumas tribos da África, né? Algumas tribos que são canibalistas, né? Que faz isso, essas práticas. Então a gente vê que isto é muito estranho aos ensinamentos sagrados. Por isso que eu falei no início que os ensinamentos da Torá, né, dos profetas, que são baseados nos ensinamentos da Torá, claro, e comparando ao cristianismo, é como água e óleo, não mistura, não consegue misturar. Joga o óleo dentro da água, o óleo sobe, não se mistura, fica sempre separado. Assim é os ensinamentos sagrados, assim é os ensinamentos da Torá. Então anda longe esses ensinamentos aqui, basear com a da Torá, e anda longe de que essa pessoa, esse cidadão, ele venha a ser o Messias, porque esse não é o papel do Messias. Vocês estão entendendo? Porque o Messias, o Mashiach, ele vem mostrar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Salvador para a humanidade. Ele vem trazer o verdadeiro ensinamento das Escrituras, que é a lei, que é os mandamentos, que é a Torá, para toda a humanidade. E a humanidade vai se conscientizar da unicidade divina. Então esse daqui do Novo Testamento não é o Messias, não é o Mashiach, porque esse não é o papel do Mashiach. Vocês estão entendendo? Não é o papel do Mashiach. Então fica, vamos dizer, totalmente excluído dessa pessoa ser o Mashiach, porque esse não é o papel do Mashiach. Dá sua carne para a pessoa comer, dá o seu sangue para as pessoas beber, para poder ser salvo. Gente, isto é chamado, numa linguagem mais clara, de canibalismo. É um símbolo espiritual, então é canibalismo espiritual, gente. É pecado, né? Comer carne de gente, é pecado beber sangue de gente, até mesmo de animal, né? Beber o sangue, não pode. Está errado, é pecado, é transgressão. Isto para você entender, para você começar a clarear sua mente que algo estranho, que não bate, que esse personagem nunca pode ser o Mashiach de forma alguma, né? Nunca pode ser o Mashiach. Então a gente vê, voltando lá um pouco aqui no começo, né, da aula, onde eu falei que ele fala, e Jesus diz lá que não veio trazer a paz para a terra, mas sim espada. E realmente, né,
E realmente foi isso que aconteceu. Nós vemos que no estabelecimento do cristianismo foi em cima de quê? De muita morte. Quantas milhares de vidas foram tiradas inocentemente, injustamente, para que o cristianismo pudesse se estabelecer. E em nome de quem? Em nome de quem que foi feito essas barbaridades? Em nome dele, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Em nome do pendurado que foi feito essas barbaridades. Matava ele em nome do pendurado. Matava as pessoas inocentemente e injustamente. Se cumpriu realmente, né, o que ele falou. Prova disso a gente vê as grandes perseguições contra o povo judeu, né? E vê lá as cruzadas. Foram 14 cruzadas, se não estou equivocado, 14 cruzadas. Vem os pogroms, né? Invadia os bairros judaicos, queimava e assassinava muitas pessoas, famílias inteiras. A Inquisição, onde queimava as pessoas vivas por não concordar, né, com a prática cristã, a conversão ao cristianismo. Então essas pessoas eram colocadas no fogo viva, amarrado na coivara, eram mortos queimados. Então a gente vê as grandes barbaridades que foram feitas pelo cristianismo e em nome dele, né, em nome do pendurado, em nome de JC, que foi feito essas barbaridades. Se cumpriu realmente o que ele falou, né? Um outro ponto que a gente vê, né? Então esse não é o Mashiach, né? Esse não é o Mashiach. Tá bem claro, está ficando cada vez mais claro, né, nossa aula aqui, que esse não é o Mashiach. Então o objetivo aqui é esclarecer, você está entendendo? É mostrar a diferença entre os ensinamentos da Torá, os ensinamentos dos profetas, para os ensinamentos cristãos, que é conhecido como o Novo Testamento, né? Que não é uma Bíblia, não é Bíblia Sagrada, tá? Então é para mostrar para você, para conscientizar você dessas grandes contradições onde não bate, onde não encaixa esses ensinamentos. Não encaixa. Continuando, nós vemos mais. Em Deuteronômio, quero voltar de novo no livro de Deuteronômio, tá? No capítulo 13. Capítulo 13. Vamos lá, capítulo 13, versículo 1. O que diz lá? Tudo quanto eu te ordeno, isto cuidarei de fazer. Não acrescentareis nem diminuireis nada disso. Se um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal do céu ou milagre da terra, e realizar-se o sinal ou o milagre que te falou, e te disser: vamos atrás de outros deuses que não conhecemos e sirvamo-los, não obedecerá a palavra daquele profeta ou daquele sonhador, porque o Eterno vosso Deus vos está testando para saber se amais o Eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deus está testando realmente se as pessoas vão acreditar nele ou não, né? E vai seguir esse profeta, esse sonhador que vem e fala: vamos servir outro Deus. Não, agora a crença, vocês têm que acreditar em mim, porque se vocês acreditarem em mim, vocês vão ter vida eterna. Não é mais no Criador do céu e da terra, né? Agora é em mim. Assim disse ele, né? Que acreditar nele agora tem vida eterna, que não acreditar nele está condenado. Ou seja, em momento algum ele disse que tinha que acreditar no eterno, tinha que acreditar no único Deus. Então isto é algo que Deus não ordenou, né? Não foi ordenado na Torá. Não foi ordenado na Torá. E aquele profeta, continuando: após o Eterno vosso Deus andareis, a ele temereis, seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e as suas qualidades adotareis. E aquele profeta ou aquele sonhador será morto, né? Porquanto pregou falsidade em nome do Eterno vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos remiu da casa dos escravos,
para vos desviar do caminho que o eterno vosso Deus vos ordenou para andar nele, e eliminará o mal do meio de ti. Está bem claro, né? Por que Israel não acredita em JC? Por que Israel não acredita no pendurado lá, Jesus? Gente, tudo foi ao contrário do que ensinou a Torá. Tudo foi ao contrário do que ensinou os profetas, do que está escrito nos profetas. Como que ele é o Messias, né? Como que é o Salvador? Se Israel já tem um Salvador, se as Escrituras já falam de um Salvador, de um único Salvador, que é o Criador do céu e da terra, não tem espaço para outro. Vocês estão entendendo? Não tem espaço para outro. E as Escrituras que falam, está escrito. Vocês estão entendendo? Está escrito. Agora eu quero trazer para vocês, gente, preste atenção nesses detalhes, né? Como que o rei Salomão falava, como que o rei Salomão ensinava. Veja, gente, nós sabemos que o rei Salomão, né, nos seus dias foi o homem mais sábio de toda a terra, o homem mais sábio. Então nós vemos aqui, por exemplo, nós pegamos o livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 23, está escrito: porque um mandamento é uma lâmpada, a Torá é a luz, e as repreensões disciplinares são um caminho para a vida. O mandamento é uma lâmpada, a Torá é a luz. Então quem é a luz? JC. Ele que é a luz. As Escrituras não diz isso. Quem diz é o Novo Testamento. Se diz alguma coisa é o Novo Testamento, mas as Escrituras Sagradas não fala disso. A luz, a lâmpada, uma luz é a Torá, é onde vai mostrar para você o certo e o errado, para você fazer a escolha certa e seguir o correto, né? Então, a Torá é a luz, está escrito, a Torá é a luz. Continuando, no capítulo 4, versículo 2 está escrito: pois fundamentais são os ensinamentos que vos proporcionei, não abandoneis a minha Torá, né? Não abandoneis a minha Torá. O versículo 22 está escrito: pois são vida para quem as segue e saúde para todo o corpo. Pois são vida para quem as segue. O que é vida? Os ensinamentos da Torá é vida para aqueles que seguem, né, que observa, e saúde para todo o corpo. Continuando, no capítulo 3, versículo 1 e 2, está escrito, isso ainda de Provérbio, tá, pessoal? Versículo 2, primeiro: meu filho, não esqueça da minha Torá, não te esqueça da minha Torá, e que saiba teu coração guardar meus mandamentos, pois eles aumentarão teus dias, proporcionarão paz em tua vida. Versículo 17 e 18: seus caminhos são deliciosos, suas veredas são de paz, é como a árvore da vida para quem a ela se apega, e afortunados são os que dela se aproximam. Está aqui, pessoal, está aqui. É isto que é, vocês estão vendo, meus irmãos? Isto que é os ensinamentos sagrados, gente. Isso que dá felicidade para a gente, né? Quando a gente chega a essa compreensão de que luz é a Torá, ela que traz vida para nós, porque os seus ensinamentos traz vida, é a árvore da vida para aqueles que se apegam a ela, para aquelas pessoas que abraçam, estão abraçando com a vida, porque a Torá proporciona vida para nós. Guardareis os meus preceitos e vive, o homem que guardar viverá por eles. É isso que ensina as Escrituras Sagradas. Vocês estão entendendo? É isso que ensina as Escrituras Sagradas.
Nós vemos um texto, se não me engano, no capítulo 48, vamos lá, capítulo 48 do profeta Isaías, capítulo 48, gente, se não der para trazer nessa aula todos esses esclarecimentos, a gente pode trazer numa outra aula, tá? É muito importante, quero trazer para vocês todos os detalhes, para que vocês possam estar inteirados desse ensinamento, saber fazer a diferença entre o verdadeiro Mashiach e Jesus, tá? Então, no capítulo 48, versículo 11, está escrito, isso do profeta Isaías, tá? Está escrito: perdão, estava lendo aqui o livro errado. Está aqui, Isaías 48, versículo 11. Por mim mesmo, sim, por mim mesmo o farei, pois como poderei profanar meu nome? Minha glória não cederei a outro. Deus não deixa profanar o seu santo nome, né? Ele não vai profanar o seu santo nome. Alguém que vir falar no nome dele, trazendo um ensinamento diferente, essa pessoa vai ser punido. A Torá está escrito, será morto. E ele diz mais: não cederei minha glória a ninguém. Por quê? Porque ele é o único Deus, o único Salvador. É isso que você vai encontrar em todas as Escrituras Sagradas, que não é o caso do Novo Testamento, esclarecendo, tá? Não é o caso do Novo Testamento. Então, nós voltando de novo para o livro de Deuteronômio, no capítulo 11, por exemplo, né? Agora no capítulo 11 de Deuteronômio, nós vemos um outro ensinamento. Aliás, nós vemos a continuidade, né? Os ensinamentos muito importante. Capítulo 11, versículo 13 em diante. E se obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Eterno vosso Deus e servi-lo com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, então eu, o Eterno, darei a chuva à vossa terra a seu tempo, a chuva precoce, a chuva tardia, colherá teu grão, teu mosto, teu azeite, darei erva no teu campo para os teus animais, comerás e te fartarás, guardá-lo de que não suceda que o vosso coração vos seduza e servireis outros deuses e os prostreis diante deles. Então o furor do Eterno acenderá contra vós e fechará os céus para que não haja chuva. Então a gente vê aonde nós somos, por meio de que somos abençoados. Nós vamos adquirir essas bênçãos por meio de quê? Da observância dos preceitos divinos. Está aqui. Se servirmos o Eterno, guardarmos seus preceitos, seus santos mandamentos, então a chuva vai vir no tempo certo, né? Vai vir a chuva, nós vamos ter nossa colheita. O Eterno vai dar o quê? Vai dar pasto para os animais, a pessoa vai comer, se fartar, né? Vai ter todas as bênçãos. Ao contrário, se servir outros deuses, então vai vir o quê? Vai vir ao contrário, não vai vir bênção, né? O Eterno vai travar o céu, não vai vir chuva, e assim muitas outras coisas ao contrário da bênção que vai vir. E por isso Israel é consciente disso. Por isso Israel jamais vai aceitar outra pessoa como Salvador a não ser o Criador do céu e da terra. Vocês entendendo? Porque na verdade o ensinamento sagrado ensina isto. Nós vemos um outro ensinamento que, para concluir nessa aula de hoje, outro ensinamento do Novo Testamento, né? Quero trazer para vocês. Quando nós lemos na Torá, por exemplo, no capítulo 12, capítulo 20, versículo 12 de Êxodo, no capítulo 21, versículo 15, livro de Levítico, capítulo 19, versículo 3, nós vamos ver lá a Torá.
ela fala claramente que, no primeiro capítulo, que é Êxodo 20, quem honra os seus pais, os seus anos serão aumentados. No capítulo 21, 15, aquele que maldisser seus pais, que não respeitar seus pais, será morto, né? O mesmo fala lá no livro de Levítico 19, 3, será morto, porque os pais são as pessoas mais próximas, são nossos pais, nossos progenitores. Então aquele que maldisser seus pais, que não honrar seus pais, que não respeitar seus pais, será morto. A Torá fala isto. Os ensinamentos sagrados passam isso para a gente. Vocês estão entendendo? Então, quando nós vamos agora para o Novo Testamento, nós vemos ao contrário disto. Gente, faz essa comparação. Vocês vão ver essas contradições muito grandes. Por exemplo, né, nós vamos lá no capítulo 12 de Mateus, versículo 46 em diante. Alguém chega lá para Jesus, né, falando que a mãe dele, os irmãos dele estavam fora. Ele falou: mas quem é minha mãe? Né? Quem é meus irmãos? Quem é eles? Muitas pessoas acharam estranho isso, porque ele, como mestre, né, como ensina o Novo Testamento, e ter essa reação é estranho. Mas ele fala claramente, né, minha mãe, não conheço minha mãe, né, não conheço irmão meu, coisa nenhuma. Irmão meu é quem serve, quem faz a vontade do meu pai, né? Esse é meu irmão. Eu lhe falo, meu querido, quer dizer que você não considera seu pai, você não considera sua mãe, por não seguir sua fé, porque ele segue a fé diferente e agora ele não são mais seu pai? É isso que Jesus está ensinando. Não, se ele não, que está bem claro, né? Se ele não fizer a vontade daquele que me enviou, esse não é minha irmã, não é minha mãe, esse não é meu irmão, esse não é meu pai, esse não é meu parente. É isto? Você não vai considerar sua mãe, seu irmão, seus irmãos, seus pais, por ele não seguir a sua fé? Não é mais seus pais? É isso que Jesus está ensinando. Mas esse é correto? Isso é correto? Esse ensinamento? Claro que não. Gente, isto é para abrir a mente de vocês. Gente, isso é para abrir a mente. O quanto as pessoas ainda estão mergulhadas na idolatria, estão mergulhados nos ensinamentos pagãos, nos ensinamentos são contraditórios, totalmente contraditórios dos ensinamentos da Torá. Tá? São muito contraditórios. Trazer esse esclarecimento para vocês, pessoal, para que vocês possam abrir os olhos, entendeu? E saber fazer essa diferença. Que o verdadeiro Mashiach não vai ensinar isto. Que o verdadeiro Mashiach, descendente de Davi, né? Descendente de Davi, o verdadeiro Mashiach, que é descendente de Davi, ele jamais vai ensinar uma coisa dessa. Porque o objetivo dele é ensinar a unicidade divina, ensinar as leis sagradas, ensinar os mandamentos divinos. Como eu falei, é comparado o óleo e a água. Por isso que os ensinamentos da Torá e os ensinamentos dos profetas não encaixam com os ensinamentos do Novo Testamento, né? desse livro cristão. Porque a Torá e os profetas é um óleo, coisa fina, coisa coisa fina, né? Trazendo para esse lado, mas vamos dizer assim, coisa sagrada. Isso aqui é o correto, né? E os ensinamentos cristãos são comparados com a água, é óleo e água, não se mistura. Por isso, quando nós passamos a estudar as escrituras realmente, que é o Taná, né, que é as escrituras, a Torá e os profetas, e vamos comparar com os ensinamentos do Novo Testamento, não encaixa.
A pessoa fica, não, está faltando água, porque justamente água e óleo não se misturam. Isto para que você possa cada dia se inteirar desses ensinamentos, tá, pessoal? Vamos ficar por aqui com a aula de hoje, tá? Vamos trazer mais ensinamentos na próxima aula, mostrando a continuidade disso, tá? Esclarecendo para você, abrindo a sua mente, para que você possa cada dia conhecer o único Deus, tá? Conhecer o único Deus, observar os seus preceitos, pois Deus entregou preceitos para toda a humanidade. E hoje nós conhecemos quais são esses preceitos, que são as 7 leis com as suas ramificações. As 7 leis dos filhos de Noé, né? Procura ser um Benoa, um verdadeiro monoteísta, praticante das 7 leis, né? Adote as 7 leis na sua vida e você vai ver, né? Você vai passar a ser um justo entre as nações, você vai ter o direito de ressuscitar na ressurreição do último dia, né, da ressurreição, no dia que acontecer a ressurreição dos mortos, né, e você vai estar no Olam Rabá, você vai estar no mundo vindouro, né, em outras palavras, você vai ter vida eterna. E porque as leis, como nós lemos, é luz, as leis, os preceitos divinos é lâmpada, e Deus deu essas leis para nós, tá? Acredite no único e verdadeiro Deus, um Deus que nunca nasceu, um Deus que nunca morreu, um Deus que não tem forma, um Deus que é indivisível, tá? Então este é o caminho para alcançarmos o mundo vindouro, a vida eterna. Shalom, uma boa noite a todos, que o Eterno abençoe a cada um. Shalom.